Ei pessoal, eu sou a Bárbara Gazinelli, pediatra e gastropediatra. E nesse vídeo vamos falar sobre uma das coisas que mais aflige os pais nos primeiros meses de vida, as cólicas. A cólica é um desconforto nos bebês por causa da imaturidade no trato gastrointestinal. É um distúrbio funcional, ou seja, sem doença orgânica, que causa irritabilidade recorrente sem repercussão no crescimento e no desenvolvimento do bebê. Apesar de angustiante, essa imaturidade fisiológica é transitória e benigna, mas gera muito estresse e ansiedade. Ela inicia por volta de 2 a 3 semanas de vida e o pico acontece em torno de 6 semanas e costuma desaparecer, em geral, em torno do 3º ao 4º mês de vida. A principal manifestação das cólicas do lactente é o choro inconsolável. Muitos pais confundem as cólicas com a disquesia. É chamado de disquesia quando os bebês ficam com o rosto mais vermelho, encolhem e esticam as pernas e ficam mais agitados após mamar, antes de soltar um pum ou para evacuar. Isso ocorre porque eles ainda não sabem distinguir movimentos normais de peristalse do intestino e manifestam esse desconforto contorcendo. E eles também não sabem que tem que relaxar a musculatura pélvica para soltar o punzinho ou o cocô. Parece que precisam fazer força, mas quando o cocô sai, ele está totalmente normal. E aí a criança relaxa e fica calma após conseguir. Vamos voltar então para as cólicas? O intestino está intimamente conectado ao cérebro através do eixo cérebro-intestino. Esse eixo vem sendo muito estudado nas últimas 3 décadas e sabemos cada vez mais da influência do ambiente e das emoções nos sintomas do sistema digestivo. Exemplos disso são as cólicas, são as dores abdominais recorrentes nas crianças maiores, a síndrome do intestino irritável e temos vários outros exemplos. Nas cólicas, por exemplo, estudos mostram que intervenções comportamentais são eficazes nos casos de crise, que são o aconchego no bebê, a massagem no abdômen, a redução de estímulos e barulhos do ambiente. Crianças pequenas não discriminam bem o estresse emocional do sofrimento físico. E os cérebros mais sensíveis também interferem na sensibilidade interna, intestinal mais exacerbada. Eles percebem mais movimentos que são normais, fisiológicos, como dolorosos. É uma desregulação. Sofrem mais com os sentidos, com os estímulos, e não necessariamente é um sofrimento físico. Considerando isso, temos que pensar que a pessoa que vai passar mais tranquilidade para o bebê no momento da cólica é a que deve cuidar dele. É desafiador acalmar alguém agitado, em qualquer idade, mas principalmente quando também estamos agitados. Então, procure passar tranquilidade para o bebê. Isso vai ajudar muito. Vamos aprender 5 medidas que visam dar um conforto para o seu pequeno nessa hora? A primeira delas é tentar achar uma posição confortável, um aconchego, o colo, às vezes o contato barriga com barriga direto do pai ou da mãe, ou o posicionamento da criança de bruços no antebraço do cuidador, ou enrolar o bebê no charutinho, aquele swaddle. A segunda dica é flexionar as coxas do bebê sobre a barriga, fazer uma massagem abdominal em sentido horário, às vezes com uma luzinha mais baixa, uma musiquinha. Dar um banho morno ou aplicar compressas com bolsinha de semente na barriga também pode ajudar. Atenção para a temperatura, que não pode ser muito quente, tá? Ela deve ser morna para não queimar a pele do bebê. Quarta dica seria reduzir estímulos para ele, ou seja, evitar locais com muito barulho, procurar um ambiente mais tranquilo e pode até ser usada uma música ambiente suave ou ruído branco. E a quinta dica: já existem estudos que mostram o benefício do uso de uma cepa específica de probiótico, o Lactobacillus reuteri, na redução do tempo de choro do bebê em aleitamento materno. Então, pode ser uma coisa assim que possa ajudar. Mas, doutora, não tem nenhum remédio?
Nenhum medicamento para cólica se mostrou melhor que o placebo nos estudos. E os placebos sempre têm efeito nos estudos, porque a ação de tentar ajudar tem um efeito. Isso é muito bacana. E não tem nenhum estudo que demonstra que os medicamentos fitoterápicos são de fato eficazes. Eu sei que vários pais utilizam, compram antes, mas converse com seu pediatra. Temos que considerar que quanto mais coisas damos para o bebê, mais substâncias estão passando no intestino, podendo interferir na flora intestinal. Não devemos oferecer chás, porque eles não acabam com a cólica e eles podem prejudicar a amamentação. Não devemos trocar marcas de leite ou usar medicamentos sem orientação do seu pediatra. Remédios antigases não têm eficácia na cólica. Eles não têm efeitos colaterais, mas não devemos esperar muita coisa deles não. Os antiespasmódicos, a escopolamina, a omatropina, não podem ser usados pelos seus potenciais efeitos colaterais. Muito cuidado com isso. Cada vez mais sabemos da importância da microbiota, popularmente conhecida como flora intestinal, em todas as funções do nosso corpo. A microbiota do bebê está em desenvolvimento e essa imaturidade e desequilíbrios dessa grande comunidade de bactérias podem causar sim alterações intestinais. Por isso, é tão importante cuidarmos com carinho da microbiota da mãe e do bebê. Como? Dieta saudável da gestante e da lactante, priorizar o aleitamento materno e evitar o uso desnecessário de medicamentos. E aí, chegamos na pergunta mais corriqueira do consultório. A alimentação das mães, como que fica? Interfere na cólica do bebê? Não existe evidência de nenhuma relação de algum alimento específico como causador da cólica, que justifique fazermos uma dieta restritiva para a mãe. Reduzir a qualidade de vida da mãe com dietas restritivas podem impactar no seu humor e, consequentemente, no do bebê. E não adianta nada cortar a lactose da dieta da mãe, pois o leite materno tem lactose independente da dieta materna. A retirada de alguns tipos de alimentos da dieta da mãe só deve ser feita em casos de suspeita de alergia alimentar, com a orientação do profissional que acompanha o bebê. E será que essa irritabilidade é uma doença? Tenho visto um diagnóstico excessivo e irreal de doença do refluxo gastroesofágico e alergia à proteína do leite de vaca em bebês que apresentam um choro excessivo. Se a irritabilidade for um sintoma isolado, não atribuiremos a nenhuma dessas duas doenças, tá? Só se tiver algum outro sintoma associado que chame atenção. Então vamos ter cuidado com isso e escolher um profissional de confiança para avaliar seu filho. É horrível sim ver o bebê sofrendo, mas é uma etapa do amadurecimento e esse desconforto tem hora para acabar. Essa é a única certeza que nós temos.